O meu conselho para você hoje, alinhado à palavra de Deus, é: não ceda à pressão. A verdade é que eu e você, em algum momento, em algum lugar, de alguma maneira, iremos sofrer pressão, interna ou externa, ou até tudo ao mesmo tempo. Estar sob pressão é estar sob o poder de forças que nos empurram, nos esmagam, que tentam nos sucumbir e nos sufocar. Estar sob pressão é ser colocado contra a parede, é ser encurralado. Existem muitos exemplos desse estar sob pressão. Muitas vezes é o nosso próprio eu, a nossa própria carne, nossos sentimentos e emoções que nos colocam contra a parede, que tentam nos sufocar. A tristeza, a angústia, a ansiedade, o desespero. Muitas vezes são as carências, as faltas, as necessidades, de modo que nós, nesse momento de aperto, corremos o risco até mesmo de tentar suprir essa carência, essa falta, essa necessidade de forma precipitada, com qualquer coisa, a todo preço. Nós lembramos aqui de Lucas 15, o filho pródigo, quando ele, na falta, na escassez de comida, ele quer comer até comida de porcos. Na pressão da necessidade, nós corremos o risco de querer comer comida de porco. Muitas vezes são as pessoas que nos colocam sob pressão e então nós ouvimos aquelas vozes dizendo aos nossos ouvidos: faça alguma coisa, vamos, haja, decida, todo mundo está esperando você agir. E sofremos pressão em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. O mundo nos coloca sob pressão, é a pressão das metas, é a pressão da agilidade, é a pressão da produtividade. Todo ao nosso ao redor está constantemente nos comprimindo e nos colocando sob pressão. Muitas vezes estamos sob pressão por causa das perseguições, por causa das tribulações, dos sofrimentos. E o pior, sofremos aquela pressão que nos tenta fazer pecar. É todo o sistema mundano nos oferecendo as tentações, nos fazendo propostas para que nós possamos negar a nossa fé, para que nós possamos negar ao Cristo Senhor. É o próprio inimigo, o diabo, que a todo momento está nos rodeando, como diz 1 Pedro capítulo 5, verso 8, para tentar nos tragar, nos fazer cair. É a nossa própria carne que nos empurra a praticar aquilo que é contra a vontade de Deus. E é assim, eu cito aqui alguns exemplos de personagens que sofreram pressão na Bíblia Sagrada. Eu cito aqui Moisés, aquele que foi responsável por liderar a libertação do povo hebreu cativo no Egito e conduzi-lo até a terra prometida. Moisés estava constantemente sob pressão. Era o povo dizendo, por exemplo, em Êxodo capítulo de número 14, quando logo após eles são libertos do Egito, eles se encontram diante do Mar Vermelho. Atrás dele, os egípcios começam então a persegui-lo e o povo começa então, nesse momento de pressão, a pressionar Moisés, dizendo: Moisés, não havia túmulos para nós suficientes no Egito para que nos trouxesses para morrer aqui no deserto? Era melhor nós ficarmos lá do que morrer aqui. E Moisés ali se sente numa pressão terrível. E não só ali, depois o povo dizendo: Moisés, cadê a água? Moisés, cadê a comida? Moisés, e a todo instante Moisés estava sendo enlouquecido pelo povo numa pressão terrível. Cito aqui também José, em Gênesis 39, quando está na casa de Potifar e a mulher de Potifar começa a dar em cima dele constantemente, todos os dias, dizendo: deita comigo, deita comigo. José estava sob pressão naquela tentação. Daniel e os seus amigos na Babilônia sofrem pressão do sistema babilônico para que eles desviassem a adoração do verdadeiro Deus, mas eles não cederam à pressão e continuaram adorando e servindo ao Senhor, mesmo naquele ambiente de pressão. Aqui nós podemos citar o maior exemplo, que é Cristo. Jesus veio e sofreu pressão durante todo o seu ministério, principalmente. Mateus capítulo de número 4, já ali, Jesus é levado e conduzido pelo Espírito ao deserto e o diabo aparece para o tentar, dizendo: olha, transforma essas pedras em pães, lança-te daqui do pináculo do templo, olha só, eu te darei tudo isso aqui se prostrar diante de mim. O diabo tentando Jesus, mas Jesus não cedeu à pressão. Por parte também dos homens, dos religiosos, fariseus, saduceus de sua época, Jesus também sofre pressão. Em João 8, por exemplo, eles flagram uma mulher em adultério e apresentam essa mulher diante de Jesus e diz: olha, na lei de Moisés é permitido que nós apedrejemos tal mulher com tais práticas. E Jesus ali, sob aquela pressão, Jesus não se afoba, Jesus não titubeia, começa tranquilamente a escrever no chão. Por fim diz: olha, quem não tiver pecado pode começar o apedrejamento. Depois volta-se para aquela mulher e diz: olha, ninguém te condenou, né, mulher? Ela diz: não, então nem eu te condeno.
então vá, mas não peques mais. E Jesus não ficava encurralado em nenhuma situação na qual ele era colocado, porque você vai ver muitas vezes Jesus sendo colocado contra a parede, homens colocando Jesus à prova, mas ele não sucumbia à pressão. Então nós precisamos entender que há uma pressão, mas ela não pode definir a decisão que nós iremos tomar, pois eu e você precisamos nos manter firmes. Infelizmente existem muitos exemplos de personagens nas Sagradas Escrituras que acabaram cedendo à pressão. Por exemplo, Gênesis capítulo 16, Abraão, vivendo a angústia da espera de um filho, ele acaba acolhendo a proposta de sua esposa ainda estéril, Sara, e ele se deita com Agar, a sua serva, a escrava, cedendo assim à pressão da espera. Arão, ele cede à pressão do povo e acaba fabricando o bezerro de ouro. Saul, em 1 Samuel, capítulo de número 13, ele está sob uma grande pressão e acaba se precipitando e realizando o holocausto. Ele que não tinha autoridade para fazer tal coisa. Em Mateus, capítulo de número 27, Pilatos, sob grande pressão do povo, da multidão, da circunstância, acaba lavando as suas mãos, acaba entregando Jesus para que Jesus fosse açoitado, crucificado e morto. Mas que eu e você não sejamos parte desses que cedem à pressão. Abro um parênteses para dizer que a pressão ela pode até em algum momento ser benéfica, ser uma coisa boa, pois pode ser para nós impulso, combustível, motivação, que nos faz avançar para melhor. Algumas pessoas até funcionam melhor sob pressão, mas o meu foco aqui é falar sobre a pressão no sentido negativo. Nós muitas vezes não temos como nos livrar da situação da pressão, de estar sob pressão, mas nós podemos escolher qual será o nosso modo de proceder estando nós na pressão. Então eu e você precisamos de posicionamento, precisamos de firmeza, precisamos de convicção daquilo que somos, daquilo que temos, de nosso propósito, de nossa missão, daquilo que nós acreditamos. E é por isso que nós precisamos estar fundamentado na palavra, pois é ela que nos baliza, é ela que nos equilibra, é ela que nos dá clareza, luz para sabermos como nós devemos proceder. Precisamos estar sempre em oração, pois o Senhor assim irá nos guiar. Nós precisamos de reflexão, porque muitas vezes na pressão nós agimos por impulso, nos precipitamos, não pensamos antes de fazer, de falar, de comprar, de agir, enfim. Precisamos agir com maturidade e prudência. Então, o meu conselho para você hoje, eu repito no final deste vídeo, é: estando você sob pressão, não ceda à pressão, mas haja conforme o Senhor, conforme a palavra, ela te leva a agir. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.